Boa tarde, meu nome é Ronival, sou de Tobias Barreto, município de Sergipe, e estou aqui nesse momento para nós analisarmos a doutrina da Trindade e a Bíblia. Veremos o que a Bíblia nos mostra e se a doutrina da Trindade está em harmonia com a Bíblia, ou o que nós podemos aprender sobre esse estudo. E eu agora convido a todos que estiverem nos assistindo a curvar suas frontes, para falarmos com o nosso Deus. Eu aqui vou me ajoelhar em respeito ao meu Deus, que a oração de joelhos é sinônimo de humildade, né? E mostramos que nosso Deus é o único digno de receber toda a adoração e todo o respeito nosso. Então eu vou me ajoelhar para falar com o meu Deus. Querido Deus, Pai eterno, aqui estou, Senhor, para estudar a Tua palavra, para buscar entendimento e sabedoria. Que o Teu nome seja exaltado eternamente e glorificado. Senhor, derrama sobre mim o Teu Santo Espírito, neste estudo me instrua, me capacite, me ensine, Senhor, qual é a Tua vontade, Pai, a boa, santa e agradável vontade. Não deixa-me ensinar nenhuma bobagem, nenhuma mentira, nenhum engano, Senhor. Estou aqui, Senhor, para ser usado por Ti como vaso, Senhor. Que o Senhor me dê discernimento e sabedoria através da Tua palavra e derrame sobre mim o Teu Santo Espírito para que eu possa ter entendimento, Senhor. Que o Teu nome seja exaltado e o nome de Jesus Cristo e glorificado. Amém. Vamos lá, gente. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a doutrina da Trindade e a Bíblia. Ao longo dos séculos, muitos conceitos sobre a divindade têm surgido, muitos debates têm sido travados e todos afirmam ter base bíblica para defender suas ideias. Vejamos dois conceitos bastante conhecidos no meio religioso. O primeiro conceito que existe no meio religioso é o seguinte: diz que Deus é uma pessoa, essa pessoa é o Deus único, ele foi Deus Pai no Antigo Testamento, depois ele foi o Deus Filho nos Evangelhos e hoje ele é o Deus Espírito Santo. Não são três pessoas, nem duas pessoas, é apenas uma pessoa. Um Deus que se apresentou e se revelou de três formas diferentes na história. Vejamos, meus irmãos e amigos, que aqui esse primeiro conceito nos mostra que Deus no Antigo Testamento, Deus Pai no Antigo Testamento foi uma pessoa. Depois ele foi o Deus Filho nos Evangelhos e hoje ele é Deus Espírito Santo. Não são três, nem são dois, são um. São uma pessoa. É apenas uma pessoa, um Deus, que se apresentou e se revelou de três formas diferentes na história. Então aqui nós temos o primeiro conceito sobre Deus. E esse primeiro conceito nos mostra que é um Deus, não três, nem dois, mas que se revela de formas diferentes, de épocas em épocas. Por exemplo, o Pai, no Velho Testamento, era Deus. Agora ele não é mais o Pai, ele é o Filho nos Evangelhos.
E hoje ele não é também nem o Pai, nem o Filho, ele é o Espírito Santo. Ele se revela agora, hoje, como o Espírito Santo. E nós temos um outro conceito que diz o segundo conceito. Sobre Deus é a doutrina da Trindade. Um dos objetivos com essa série de estudos é conhecermos melhor esse conceito à luz da Palavra de Deus. Porém, antes de estudarmos, faz-se necessário conhecermos o conceito de Trindade. Então vamos ao dicionário aqui, vamos ver o que é que o dicionário fala sobre o conceito de Trindade. O dicionário nos diz que Trindade é um agrupamento de três coisas semelhantes, ou dogma da religião cristã que sustenta a existência de três pessoas distintas na natureza de Deus. Então nós vimos aqui que o dicionário define Trindade como um agrupamento de três pessoas semelhantes, o dogma da religião cristã, né? Que sustenta a existência de três pessoas distintas na natureza de Deus. Três pessoas distintas na natureza de Deus. Aqui não diz que é só uma pessoa, nem que é duas, mas o dicionário diz que são três pessoas. Vamos agora Vamos ver agora qual a origem, na verdade, da Trindade. Como se originou a Trindade. Diz o seguinte: o mistério da Trindade é a doutrina central da fé católica. Bom, aqui já descobrimos que o mistério da Trindade é a doutrina da fé católica. Então a origem da Trindade é a fé católica. A Igreja estudou esse mistério com grande cuidado e, depois de 4 séculos, decidiu declarar a doutrina desta maneira. Então a Igreja Católica estudou a doutrina católica, a doutrina da Trindade por 4 séculos e chegou à seguinte conclusão: que dentro da unidade de Deus há 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a fé católica, ou seja, a Igreja Católica, definiu a Trindade como uma unidade de 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está a fonte aqui é o Catecismo Católico de hoje, página 11. Nós temos outro conceito aqui também, que faz parte do mesmo conceito católico. Diz o seguinte: o credo de Atanásio nos dá o conceito da Trindade ortodoxa, que é aceito como verdade pela Igreja Católica e a maioria das igrejas protestantes ou evangélicas. Todas elas aceitam a doutrina da Trindade. Então, a doutrina da Trindade ela está de acordo a Igreja Católica e todas as outras igrejas que crê na Trindade são filhas da fé católica, né? Porque quem surgiu com a Trindade foi a Igreja Católica. Qualquer pessoa, para ser salva, diz a fé católica, antes de todas as coisas é necessário que ela celebre a fé católica. Mas esta é a fé católica, que nós adoramos um Deus em uma Trindade, e a Trindade em uma unidade. Porque existe uma pessoa do Pai, outra do Filho, outra do Espírito Santo. Então, a Igreja Católica, ela afirma aqui que existe uma pessoa do Pai, outra do Filho e outra do Espírito Santo, que forma a Trindade. Assim, o Pai é Deus,
o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Porém, não há três deuses, mas um Deus. Mas as três pessoas juntas são coeternas e coiguais, de forma que em todas as coisas, como supracitado, a unidade da Trindade e a Trindade em sua unidade devem ser adorados. Esse é o credo de Atanásio, citado em História da Igreja Cristã. A fonte é Philip e Schaff, volume 3, seção 132, página 690. Então nós vimos aqui que a Trindade, a Igreja Católica, ela diz que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, são todos coeternos e coiguais. Então nós vemos aqui que tem uma coigualdade entre Pai, Filho e Espírito Santo, e que os três são considerados deuses, são três pessoas distintas, mas que os três não são três deuses, mas uma unidade de três pessoas distintas que formam uma só pessoa, né? Na sua unidade. Vamos mais para frente. Vamos ver o que nós temos mais aqui na frente. 1 João 5, 7 e 8, diz o seguinte: existe algum texto bíblico que afirma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um? Existe algum texto bíblico? Vamos ver o que 1 João 5, 7 e 8 diz. O 7 diz o seguinte: pois há três que dão testemunha no céu: o Pai, a Palavra, que se refere aqui a Cristo, né? E o Espírito Santo. E esses três são um. Está dizendo aqui que os três são um. E três são os que testificam na terra. Então diz que no céu, o Pai, a Palavra, que é citada aqui como Cristo, e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Em toda a Bíblia, esse é o único texto que cita uma trindade, ou seja, que os três são um. Mas qual o problema com esse texto? Por que ele está entre colchetes? Como esse texto está em outras versões da Bíblia? Por que os teólogos não usam esse texto? Por que os teólogos não usam? Tanto na Bíblia de Jerusalém, como na edição João Ferreira de Almeida, 1 João 5, 7, está entre colchetes. Vamos ajeitar aqui. Vamos ver o que pode melhorar aqui. Está entre colchetes, com a seguinte explicação: todo o conteúdo entre colchetes é matéria da tradução de Almeida, que não se encontra no texto grego adotado. Ou seja, ele foi adicionado na Bíblia posteriormente pelos copistas. Ou seja, ele foi adicionado na Bíblia posteriormente pelos copistas, pois não se encontra nos manuscritos originais. Então nós temos um problema aqui, né? Que a passagem de 1 João 5, 7 e 8 aparece entre colchetes e não aparece em todas as traduções, e os teólogos nem todos estão de comum acordo sobre essa questão. E que também esse texto ele
acredita-se que posteriormente foi adotado pelos copistas, pois não se encontra nos manuscritos originais. Na Bíblia, na linguagem de hoje, 1 João 5, 7 a 8, está da seguinte forma: há 3 testemunhas, o Espírito, a água e o sangue, e os 3 estão de pleno acordo. E o que dizer de Mateus 5, ou Mateus 3, 16 e 17? E o que dizer também de Mateus 28, 19 e 2 Coríntios 13, 13 e 14, ou 14? Algumas versões aparecem no versículo 13 de 2 Coríntios 13, 13, outras versões aparecem no verso 14. O simples fato de um texto citar o Pai, o Filho e o Espírito Santo quer dizer que existe uma trindade? O fato de um texto citar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aqui nós podemos considerar que Deus é uma trindade de fato? Esse texto ele é motivo de nós aceitarmos como uma trindade? Não, meus irmãos, meus amigos. Trindade significa 3 pessoas coiguais, coeternas, ou seja, as 3 pessoas são iguais em natureza, hierarquia, poder, existência, conhecimento, etc. O sistema, ou seja, o simples fato de um texto bíblico mencionar os 3, Pai, Filho e Espírito Santo, não provam uma trindade. Não provam uma trindade. Existe alguma hierarquia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Todos os 3 são iguais e estão no mesmo nível? Irmãos, amigos, são perguntas aqui que vocês precisam ir refletindo nessas perguntas, que nós vamos obter respostas através da palavra. O que quer dizer? O que dizer de João 14, 28? Vamos pegar aqui a Bíblia, vamos ver o que João 14, 28 está nos dizendo. Esse texto eu não tenho aqui pronto, mas nós temos várias versões de Bíblia aqui, ó. Temos tradução Novo Mundo. Para nós entendermos, nós temos que ter muitas traduções. Nós temos uma tradução aqui, católica pastoral. Temos essa outra Bíblia sagrada aqui, tradução revista e atualizada. Espera aí. Da Sociedade Bíblica do Brasil. Vamos focar. Também eu tenho essa versão aqui, nova versão internacional. Está bem batidinho aqui, não dá para... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Nova versão internacional. Acredito que dá para ver aí. Sociedade Bíblica do Brasil também. Eu vou ver aqui na versão católica o que é que está dizendo aqui de João 14. É, 28. João 14, 28. Diz o seguinte. Depois você pode conferir aí. João 14, 28. Vocês ouviram o que eu disse? Eu vou e voltarei para vocês. Quem disse isso? Cristo. Disse que quando ele estava conversando com os discípulos para se despedir, subir ao céu, ele no discurso disse: eu vou,
Vocês ouviram o que eu disse. Eu vou e voltarei para vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Vejam, meus irmãos, o que disse João 14, 28, que ele iria eu vou e voltarei para vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres. Por que ficaríamos alegres? Ou os discípulos ficariam alegres, e nós também, né? Porque ele disse, eu vou para o Pai. Fazemos aqui uma união entre pai e filho muito forte, né? Pois o Pai é maior do que eu. Então Cristo está dizendo aqui que ele precisaria se apresentar ao Pai, que o Pai é maior do que ele. Meus amigos, irmãos, só um minutinho, vou dar uma pausa aqui e já volto. Tive um problema aqui com o meu cachorro.